Olá, esse é o programa Brasil em Ação. No programa de hoje nós vamos ter como entrevistado o Dr. Antônio Carlos dos Santos, atual secretário municipal de Ordem Pública e Limpeza Urbana do município de Itaguaí. Programa Brasil em Ação, volta já. Apoio Cultural ESESP, Escola de Especialização em Saúde Pública. Peixe do Vanor, servindo com excelência o que há de melhor de peixe e frutos do mar. Mercury Hotéis, qualidade e requinte no centro de Nova Iguaçu. Objetiva Design, agência de publicidade com mais de 10 anos de experiência. Raquel Borges, PMU, excelente micropigmentadora em São João de Meriti. Bem, estamos de volta, esse é o programa Brasil em Ação. Estamos sendo recebidos aqui pelo secretário de Ordem Pública e Limpeza Urbana do município de Itaguaí, Dr. Antônio Carlos dos Santos. Primeiro, quero agradecer, por estar nos recebendo aqui pelo programa Brasil em Ação. Renato, prazer é meu. Eu poder estar aqui no programa Brasil em Ação, transmitindo informação para os seus telespectadores, aqueles que assistem à TV Cultura. Eu assisto. Então é um prazer enorme poder estar aqui e prestar esse serviço público para toda a sociedade, né? Agora, antes de começarmos aqui, falar sobre a Baixada Fluminense, que é uma região importantíssima para o estado do Rio de Janeiro. Posso chamar de você, né? Deve. Antônio Carlos, você tem uma bagagem muito grande. Você foi presidente do Detran, né, do Rio de Janeiro. É uma experiência muito, assim, importante para o crescimento da região, né? Eu fui presidente até abril de 2020, já no governo do Witzel, né? Eu fui chamado porque, à época, eu cheguei a ser diretor administrativo financeiro do Detran antes de assumir a presidência, né? E assumi na substituição de um outro policial federal, que era meu colega. Eu sou policial federal já há mais de 30 anos, me aposentei pelo Departamento de Polícia Federal e fui convidado por ele para substituí-lo. Ele tinha sido alçado a secretário de Estado e eu assumi o Detran naquela condição. Isso uma questão já assumindo uma pandemia que vinha se agravando aqui no nosso estado, no país, né? Então eu tenho muita honra, um orgulho enorme de ter participado desse momento, né? Ter feito tantos amigos e ter contribuído um pouco para o desenvolvimento e para o renascimento do Detran. Agora eu estava vendo também, você foi subsecretário de Ações e Estratégia do Governo do Estado. Como é que você vê, por exemplo, nós estamos vivendo essa pandemia, o planeta, né, tomou esse impacto muito fulminante, o Brasil também, e o Rio de Janeiro com essas questões. Na tua experiência estratégica, como é que você vê esse processo da pandemia e como é que nós vamos precisar montar uma estratégia para geração de emprego e renda? Olha, se a gente for aqui conversar e falar sobre a pandemia no país, a gente vai levar aqui vários programas. Mas a gente está falando de Rio de Janeiro. E falando de Rio de Janeiro, não poderia ser diferente. Rio de Janeiro é a porta de entrada do país, né? Se falar em Brasil, tem que se falar em Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi importante, que foi a capital da República, né, durante muito tempo, mas não perdeu essa condição de importância. Da mesma forma, na mesma proporção, sofreu com a desaceleração econômica. O Rio de Janeiro sofreu e sofre muito com isso, né? Nós tivemos aí gestores públicos que eram responsáveis pelo comando da política, pelo comando da economia do Estado, que sofreram seus revés, ou seja, alguns foram afastados, foram presos. Nós tivemos uma condição política muito desfavorável para o Estado e isso só agravou. Não que foi a condição única dessa situação crítica que está no nosso Estado. Tanto desempregado, nós estamos com milhares e milhares de desempregados, nós estamos com a fome batendo a nossa porta. Já está batendo, né? E já entrou. Então nós temos... E eu conheço bem, quando você fala em Baixada Fluminense, Renato, eu conheço bem que eu tive a oportunidade de trabalhar na Baixada Fluminense, fiquei ali na delegacia da Polícia Federal durante 5 anos ali em Nova Iguaçu. E tive a oportunidade de conhecer bem a Baixada Fluminense.
E nas andanças também políticas, né, nas andanças de gestor público pelo Detran, seja como secretário de Ações Estratégicas, seja como superintendente da FUNASA que eu fui, andei muito ali pela Baixada Fluminense. E a Baixada tem uma característica dos seus bolsões de miséria, né? Quando a gente tem que diferenciar muito o que é pobreza e o que é miséria. Mas a miséria existe e existem bolsões ali na Baixada Fluminense. E como não poderia ser diferente, a Baixada Fluminense sofreu ainda mais com a questão da pandemia, né? Fechamento dos comércios, fechamento de indústria, geração de desemprego, criminalidade. E sempre foi colocado de lado. A Baixada Fluminense, ela nunca foi dada a ela a importância que a Baixada Fluminense sempre teve no cenário do Rio de Janeiro, né? Nós tínhamos sempre a capital como a joia da coroa, se fala muito da capital. Mas a Baixada Fluminense, ela é gigante, né? Ela é um polo industrial importantíssimo para o Rio de Janeiro, né? Nós temos ali Caxias, nós estamos falando de Nova Iguaçu, são grandes centros, né? Empresariais, comerciais, grandes polos industriais, e que não foi dada a importância que deveria ter, né? Nós temos uma coisa, Renato, que nunca foi incentivado que o morador, que o cidadão da Baixada, que vem da Baixada, procedente da Baixada Fluminense, permanecesse trabalhando e morando ali. Então, esse deslocamento ao longo dos anos, em que quem mora na Nova Iguaçu vem para o Rio de Janeiro com relação a emprego, isso foi muito prejudicial à Baixada. Quer dizer, tirou o desenvolvimento da Baixada e trouxe o desenvolvimento para a cidade do Rio de Janeiro, né? Para a capital. E isso tem que ser pensado de uma forma diferente, né? Tem que ser incentivado a Baixada Fluminense, que as indústrias, o comércio, o turismo da Baixada. Não se fala em turismo da Baixada. É verdade. E existe o turismo? Lógico que existe. Porque o turismo, Renato, não é só Rio de Janeiro. Fala de turismo, a gente tem a mania de falar, vamos falar de Corcovado, Pão de Açúcar, é sempre a mesma coisa. Copacabana. Você vai ter 5 pontos. São lugares fantásticos, mas existem outros lugares, né? Não existem vários outros lugares, Renato. A reserva de Tinguá, em Nova Iguaçu, é maravilhoso. Aquilo é um patrimônio do Rio de Janeiro, tem que ser explorado, não é? É o polo gastronômico também. Então, são certas coisas que precisam... Eu sou secretário de Ordem Pública de Itaguaí. Itaguaí tem uns pontos turísticos, eu sempre falo na minha rede social, simplesmente coisa mais linda do mundo. E não é explorado. Os cariocas, os fluminenses não conhecem isso. A região da Amazônia, a região da Serra. Nós temos lugares lindos que devem ser explorados. E isso leva o quê? Desenvolvimento econômico, emprego e renda. Agora, por exemplo, existe o eixo Rio-São Paulo, né, que corta a Baixada toda. E recentemente houve até um fórum, e a preocupação era a questão da segurança, por causa do arco metropolitano. Você acha que se houver ali uma integração, qual seria a tua visão para poder fazer com que esses pontos fossem explorados e atraíssem os turismos para a região? Olha, nós temos hoje a região da Baixada Fluminense, e eu gosto muito de ter como exemplo o interior de São Paulo, né? Nós temos em São Paulo uma capital forte e um interior mais forte ainda. Nós temos cidades maravilhosas, Itu, Campinas, são cidades grandes, pujantes, a economia é forte. No Rio de Janeiro, nós temos a capital, algumas cidades da Baixada Fluminense, mas e o interior? Não se fala de interior, nós temos um interior forte. Isso que você falou nessa integração, nós precisamos ter pontos turísticos importantes, como explorá-los através de criação de aeroportos, estações ferroviárias, né? Melhorar a malha ferroviária, melhorar a malha rodoviária. O arco metropolitano, ele é fundamental para a integração da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro e a região metropolitana. Isso tem que ser explorado, mas tem que ser explorado de maneira consciente. Nós não podemos pensar em Rio de Janeiro somente na capital. Nós temos que pensar na Baixada Fluminense e na região metropolitana. Integrar isso é através do marco metropolitano. Você vai pegar lá de cima de Seropédica, nós estamos passando lá por Seropédica, nós estamos levando o arco metropolitano, nós estamos cruzando quase o estado, nós estamos chegando lá a Magé, Itaboraí,
Olha quão é importante o cruzamento do Estado pelo arco metropolitano. Então, o entorno do arco tem que ser melhorado, tem que ter mais segurança, não pode estar abandonado, e a gente tem que usar isso como integração. Esse é o programa Brasil em Ação, hoje entrevistando o secretário de Ordem Pública e Limpeza Urbana do município de Itaguaí, Carlos Santos. Nós vamos dar um rápido intervalo, voltamos já já. A ESESP, Escola de Especialização em Saúde Pública, é uma instituição de referência no município de Nova Iguaçu, oferecendo cursos técnicos e livres que estão ranqueados entre os melhores do Brasil. A unidade fica muito bem localizada em ponto estratégico da cidade, próximo ao Top Shopping, com fácil acesso para seus alunos. A melhor opção na cidade para quem deseja ingressar na área com excelente infraestrutura, a unidade foi muito bem avaliada pelo MEC nos cursos técnicos e livres. Cursos como técnico em enfermagem, análises clínicas, cuidador de idosos e vários outros são oferecidos pela escola. Para maiores informações e a grade completa de cursos, acesse o site da instituição ou entre em contato pelo telefone. Bem, estamos de volta, esse é o programa Brasil em Ação. Se você quiser acompanhar toda a nossa programação, ficar ligadinho, é todos os domingos a partir das 12 horas, canal 32.1 TV Cultura, e transmissão direta através da TV Universo. Nós estamos hoje sendo recebidos aqui na capital do Rio de Janeiro pelo Antônio Carlos dos Santos, né? E ele é atual secretário de Ordem Pública e Limpeza Urbana de Itaguaí. Carlos, dos grandes problemas que existe quando se fala em ordem pública e limpeza é a questão do acondicionamento do lixo, né? Isso é um tendão de Aquiles em função... Como é que Itaguaí conseguiu resolver essa situação? E, ao mesmo tempo, quando se fala da questão de ordem pública, a experiência da segurança presente. Eu cheguei ao município de Itaguaí agora em janeiro desse ano, né? Na posse do prefeito Rubem Vieira, chamado lá como prefeito Dr. Rubão, e me convidou para participar do governo dele. E eu queria ter essa experiência, Renato, de estar mais próximo da população, do cidadão. E eu achava que a prefeitura era o caminho para isso. Eu estava dentro do governo do estado, fui do governo federal, e isso deixa o gestor um pouco afastado, até por causa das competências, né? E a prefeitura é aquela que chega mais perto do cidadão. Então, qualquer decisão, qualquer ação sua, ela repercute daqui a 15 minutos no cidadão. O telefonema, o e-mail, a reclamação vem na hora. É imediato, né? É isso. Mas não existe maneira melhor de você ter o termômetro da sociedade, de você sentir aquilo que você faz imediatamente, do que participar numa prefeitura. E isso, para mim, tem sido uma experiência assim, fantástica, sabe? Eu não tenho nenhum problema de não estar na capital, eu tenho um orgulho danado de poder participar de uma prefeitura, de uma pasta importante, de um renascimento de uma cidade, de uma recuperação de uma cidade tão degradada durante tanto tempo, durante tantos governos, na verdade, desgovernos, e que a ordem pública vem para restabelecer isso, né? Porque não existe sociedade sem ordem, não existe, né? Você pode buscar como qualquer cidade no mundo, qualquer história de cidade no mundo, ela só teve o seu desenvolvimento econômico através da ordem estabelecida. Isso não quer dizer ditadura, não quer dizer nada disso, mas são as pessoas com educação, né? Sabendo o que você me perguntou, já fazendo o link, sabendo que tem as suas responsabilidades, não jogar o lixo na rua, né? Respeitando as placas de não jogar lixo nas praças, nos córregos, nos rios, porque aquilo ali vai transbordar, a chuva vai vir. E todo ano nós estamos acostumados aqui no país ao imediatismo, ou seja, todo ano nós gastamos rios e rios de dinheiro nas enchentes, porque todo ano a gente sabe que a chuva vai chegar, todo ano nós vamos fazer a campanha,
e as pessoas vão jogar o lixo no rio, vão jogar o lixo no córrego, vai entupir. Transborda e volta. E a prefeitura e o governo do estado vão gastar milhões e milhões de reais para fazer obra e consertar aquilo. Todo ano é a mesma história. Quando você estabelece uma ordem, quando você faz uma política pública lá para frente, você prevê tudo isso. Ou seja, você trabalha a cabeça das pessoas, a educação. Então a ordem pública, ela vem para isso. Ela vem para estabelecer um momento em que o cidadão participa da política pública da cidade dele, do governo do estado dele. A ordem vem trazer essa tranquilidade à sociedade. Então, a questão da limpeza urbana está ligada diretamente à ordem. Ou seja, eu cheguei lá em Itaguaí ou em outras cidades que não tem essa consciência ainda do lixo, da limpeza urbana tão forte, tão estabelecida. As pessoas jogam o entulho na rua, eu todo dia tenho que ir lá recolher o entulho, são centenas de toneladas todos os dias, aquilo gera um custo para a prefeitura gigantesco. Então a ordem vem o quê? Fazer uma campanha de educação, trazer um espaço para que as pessoas possam também ter uma alternativa de onde jogar o entulho. Não adianta também eu só proibir e multar. Qual é a alternativa que eu dou? A alternativa para você é o seguinte: você vai fazer uma obra, você tem que alugar uma caçamba e botar em frente à sua casa. Tranquilo. Ah, você tem um pedacinho, você quebrou um negócio? Não tem problema. Você liga para a prefeitura, ou então você vai ter um espaço, um destino. Você vai alugar um carrinho, vai te levar naquele local e você joga lá. Facilitou para o cidadão, facilitou para a prefeitura. A ordem pública é esse conjunto. Integração, né? É a integração, é a conscientização do cidadão. Não é punir. Você não educa ninguém punindo. Você educa as pessoas conscientizando e mostrando a alternativa correta. Então, a limpeza urbana hoje em Itaguaí, ela hoje está sendo organizada, toda ela organizada. Nós estamos estabelecendo os pontos de descarte, coleta de resíduo. Então, tudo isso está sendo replanejado para que a gente possa ter uma cidade em ordem, uma cidade que obedece à sua regulamentação, código de postura, mas a gente pensa numa cidade para daqui a 10 anos. Agora, Antônio Carlos, essa questão, por exemplo, a tua experiência, até como da questão de segurança pública, ela funciona na cidade? Como é que tem sido, você visto, há uma maneira de essa segurança presente ser estendida para todos os municípios? Eu quando fui subsecretário do governo do estado, responsável diretamente pelo segurança presente e pela lei seca, eu já tinha feito um planejamento em colocar na maioria das cidades, né, do Rio de Janeiro o projeto Segurança Presente. Nós já tínhamos expandido muito enquanto eu estava na secretaria. Nós já tínhamos colocado, já em Itaguaí, onde eu estou, Miguel Pereira, em algumas cidades já estavam sendo implantados. E o projeto era para implantar para quase todo o estado, inclusive o interior do estado. Principalmente, e esse era a prioridade, nas regiões turísticas, nas cidades turísticas, região dos lagos, e isso está sendo implantado. O governo do estado enxergou, comprou esse projeto. É isso que eu falo, Renato, é a continuidade. Olha que o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, São Paulo não tanto, mas o Rio de Janeiro sofre muito da descontinuidade dos projetos. Então a gente começa, o gestor tem uma boa ideia, ele começa a implantar, logo depois de uma eleição, aquele PIR, ou entre um outro, interrompe, porque ninguém quer dar protagonismo para ninguém. Mas eu parabenizo isso com relação ao governo do estado. Ele está dando continuidade a esse projeto que eu fiz lá atrás, de expandir todo o segurança presente para todo o estado. E isso está sendo feito. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo um momento do qual a população ela precisa, mais do que nunca, até por esse problema da pandemia, que o sistema de segurança presente se torne até uma lei que poderia ser instituída definitivamente. Você não acha? Eu acho, Renato, eu acho. O segurança presente e a Marcha pela Cidadania e Ordem são programas do governo do estado, eles são tão importantes, né? Porque nós imaginamos que o segurança presente ele é formado apenas por policiais militares e na verdade não é. O segurança presente
a Lei Seca e a Marcha pela Cidadania e Ordem, ela é formada por policiais militares e agentes civis. Você sabe de onde vêm esses agentes civis? Não. Esses agentes civis são reservistas das Forças Armadas, que saíram, são pessoas que foram preparadas. Isso é uma ideia sensacional. Hoje nós tínhamos, pelo menos no meu período, assim, até dezembro de 2020, foi quando eu saí do governo do Estado, nós tínhamos aproximadamente 1.000 agentes civis que vinham obrigatoriamente das Forças Armadas. Saíam de lá preparados, disciplinados. Já estava capacitado, Pronto. né? E barato para o Estado. É barato, uma mão de obra muito barato. Por quê? Pela preparação. Eu nunca tive uma ocorrência que dissesse respeito a esses agentes civis. E uma coisa que eu sempre bati era o reconhecimento, porque nós enxergamos isso como um projeto da Polícia Militar ou do policial, mas não é. Né? A maior força... Tinham mais agentes civis do que policiais militares. Então, aqueles vezes que a gente está vendo na moto, na bicicleta, são agentes civis. Não usam arma, participam diretamente nas ações com os policiais militares, são fundamentais e são preparados. Não se fazem como policiais. Tanto é que passam desapercebido. Você não tinha ideia disso, né? Do tamanho. Então, o projeto ele é gigante. E a gente tem que fazer isso. Eu queria aproveitar até a oportunidade, Renato, e falar, eu tive com o General Mourão, isso já faz uns 2, 3 meses, e falei para ele da importância do reaproveitamento desse pessoal. A cada ano, Renato, 10.000 reservistas são colocados no mercado, saem das Forças Armadas, todo ano. Gente preparada, disciplinada. Eu pedi ao general, o senhor que está à frente desse projeto da Amazônia, por que o senhor não aproveita esse pessoal? Faça um banco de dados, um banco de pessoas. E essas pessoas vão trabalhar na brigada de incêndio. Brigada de incêndio, vamos contratar, o governo gasta muito barato. Vai lá, contrata temporariamente, bota esse pessoal na Amazônia para combater incêndio, bota o pessoal na fronteira, nos portos, aeroportos. Para diminuir a violência. Diminui a violência, bota nas estradas. E as famílias vão ficar assistidas, né? É menos desemprego. Porque esse pessoal que sai aqui, a cada ano, 10.000, são mais 10.000 pessoas concorrendo ao mercado de trabalho, sendo cooptados pela milícia, pelo tráfico de drogas, porque são pessoas que sabem trabalhar, são disciplinadas, sabem tática de guerra, já mexeram com armas. Para que dar esse mole? Trazer esse pessoal para a gente. Isso é importante. Esse é o programa Brasil em Ação, hoje entrevistando o secretário Antônio Carlos dos Santos, secretário municipal de Ordem Pública e Urbana do município de Itaguaína. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Conhecido por sua tradicionalidade desde 1984, o Peixe do Vanor Restaurante serve com excelência o que há de melhor em peixes e frutos do mar na cidade de Nova Iguaçu. O restaurante possui ambiente agradável e familiar e funciona de segunda a domingo das 11 da manhã até às 11 da noite. Venha nos fazer uma visita. Bem, estamos de volta, esse é o programa Brasil em Ação. Se você quiser acompanhar toda a entrevista com o Dr. Antônio Carlos dos Santos, ele é secretário municipal de Ordem Pública e Limpeza Urbana do município de Itaguaí. Eu estava vendo aqui a ficha, a tua bagagem administrativa é muito grande, você é muito jovem, né? Foi presidente do Detran no Rio de Janeiro, subsecretário de Ações e Estratégias do Governo do Estado, também foi responsável pelo Programa de Segurança Presente, a Lei Seca. Você é atual policial federal aposentado e também mestre e tem doutorando em Direito Público, além de ser professor, e também foi subsecretário de Administração do Governo do Estado. E também é radialista, né, colega? Né? Ainda fui superintendente da Fundação Nacional de Saúde, já no governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. Da FUNASA, é isso? Da FUNASA. Agora, o Antônio Carlos, nós estamos vivendo agora um momento também, fora essa questão da pandemia, e é um tema polêmico porque isso mexe com a economia. Da mesma maneira que o auxílio emergencial tem salvado várias famílias da questão da fome, da miséria, da falta de desemprego,
cresceu muito, principalmente no Rio de Janeiro e na Baixada, as pessoas dependentes químicos, né? Nós vemos aí quantidade de pessoas dormindo ao relento, embaixo das marquises, mas muita gente também que foram cooptadas, né, pelo tráfico. E é muito grande o número de jovens e de adolescentes, adultos, atraídos por isso. Isso tem feito um impacto muito sério nas famílias, fora a violência. E nós temos acompanhado isso de perto, até pela mídia, que não vê campanhas na televisão, nos jornais, na mídia, falando sobre isso. Como é que você vê a tua experiência na questão de segurança para poder ajudar as famílias que estão nos assistindo e, ao mesmo tempo, sinalizar para o poder público atuar numa maneira de ajudar a conscientizar a juventude sobre o mal do qual ele acaba sendo tragado? Renato, você me falou de currículo, né? A gente tem uma bagagem, graças a Deus, eu tive a oportunidade de aprender nesses locais, formei amigos em todos eles, mas isso traz uma experiência para a gente. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui da Polícia Federal por mais de 32 anos, né? Me aposentei lá, tudo que eu tenho eu devo à Polícia Federal. E realmente uma coisa você tem razão, Renato, são poucas as campanhas feitas com relação ao combate de drogas. Isso já no passado existia muito mais do que isso, né? Você via campanhas através da televisão, do rádio, com relação ao combate, né, ao uso de drogas. Hoje, pouquíssimas vezes, ou talvez nenhuma, propaganda ou projeto com relação a isso. Conscientizando, né? E isso a gente entende bem pela experiência como policial federal, né? A gente sabe que a sociedade, o governo, está muito aquém daquilo que ele pode fazer. Porque o governo arrecada muito e tem que destinar verba para isso, para a educação aos nossos jovens com relação ao uso de drogas. Nós temos que incentivar essas propagandas, que são propagandas positivas. São propagandas positivas e que trazem esses resultados, trazem para quê? Para a sobrevivência da família. Eu sou um defensor árduo, duro com relação à família. É uma das principais bandeiras da minha vida, família. E hoje você me falou que sou jovem, te agradeço, mas eu tenho 56 anos, mas nós temos aqui, eu tenho um orgulho porque eu sou vovô. Apesar de ser jovem, eu sou vovô. Eu sou vovô da Laura, amor da minha vida, de 6 aninhos. Então, a gente pensa na sociedade o que eu vou deixar para a Laura. Legal. Qual é a sociedade que eu vou deixar para ela? O que eu vou fazer? A Laura precisa um dia chegar, Renato, e falar assim, pô, meu avô contribuiu para isso aqui. Hoje eu estou legal, hoje eu tenho um emprego, hoje eu estou andando na rua, hoje eu posso fazer as minhas coisas, porque meu avô lá atrás ajudou a sociedade a fazer alguma coisa. A gente tem que passar por essa vida, Renato, e contar uma história. Nós temos que contar uma história, deixar um legado, alguma coisa nós temos que fazer. Então, se eu tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de ter esses cargos, de ter esse currículo, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que deixar uma marca. Isso que eu estou fazendo hoje com você é uma marca. Se tem gente assistindo, vai servir para alguém, já tenho uma coisa positiva. As drogas no Rio de Janeiro, em todo o país, têm aumentado demais o uso. E ela fica muito visível, sabe aonde? No centro da cidade do Rio de Janeiro. Centro da cidade do Rio de Janeiro, eu digo porque eu combati demais com relação quando eu estava na marcha e que eu estava no Segurança Presente. Porque hoje o centro da cidade é o exemplo do declínio econômico e do abandono da gestão pública. O que o mau gestor faz com uma cidade? O centro da cidade hoje é uma cracolândia e um hotel a céu aberto. Verdade. São pessoas em vulnerabilidade social, moradores de rua, pessoas drogadas fazendo sexo no meio da rua, sem nenhum pudor público. Então nós temos hoje um hotel a céu aberto. É duro falar isso, mas essa é a verdade. Então hoje não existe respeito nenhum. Foi o que eu falei para você, é a total desordem pública. O Rio de Janeiro passa por uma total desordem pública, queimando pontos de BRT, queimando ponto de ônibus, ninguém respeita mais ninguém respeita sinal, ninguém respeita idoso, não se respeita mais nada. Virou uma cidade o quê? Sem lei, sem ordem. Eu estou fazendo essa correlação, por exemplo, o fundo partidário. Foi aprovado agora 6 milhões para gastar com campanha política.
não poderia destinar metade desse dinheiro só para poder ajudar a salvar os jovens, né? A salvar vidas, né? Renato, não precisa muito não. Hoje, se você, hoje eu pudesse ajudar com R$ 2.000 alguns centros de recuperação de dependentes químicos, que eu tenho lá em Itaguaí, eu tenho um que eu conheço e frequento, como apoiador, eu faço palestra lá, e especializado em pessoas com mais de 60 anos dependentes químicos, principalmente de álcool. A gente nunca ouviu falar isso. Eu nunca vi. Especializado nisso. R$ 1.000 já ajuda muito. R$ 1.000, não tem uma doação, não tem nada. Vive da minha ajuda, da ajuda do morador. Doações, né? Doações, pequenas doações. Talvez se o governo tivesse um projeto, um programa para ajudar essas entidades, que são ligadas à Igreja Universal, Igreja Católica, pouco importa. Pouco importa. Aqui eu não vejo por esse lado se pertence à Universal, se é evangélico, não importa. Importa é a finalidade. E hoje são os principais veículos para a recuperação de drogados, de jovens e adultos. Nós temos que trabalhar isso. Hoje é balela, é mentira achar que o poder público tem estrutura para segurar toda essa gente. Não tem. A prefeitura não tem abrigo, o governo do estado não tem abrigo para todas essas pessoas em situação de rua e dependentes de drogas. Não tem. Então a gente precisa da iniciativa privada, nós precisamos da sociedade civil. Para isso a gente tem que incentivar essas pequenas clínicas, as pequenas igrejas, os templos, que ajudem nessa recuperação da sociedade. Até porque verba tem, né? O Brasil tem para poder fazer isso. Renato, 6 bilhões é muito dinheiro. É muito dinheiro. Só botar metade e resolver. Não precisa disso. Faz um pacto. Você, político, vamos fazer um pacto pela sociedade. Vamos fazer o seguinte, quer fazer um trato? Abre mão, vamos pegar esses 6 bilhões. Olha que coisa maravilhosa. A sociedade vai voltar a acreditar no político. Tranquilo. Vamos fazer um pacto com a sociedade. Nós, políticos, abrimos mão do fundo eleitoral. Vamos pegar esse dinheiro todo e vamos aplicar em emprego, geração de emprego. Vamos aplicar na recuperação dos jovens. Vamos aplicar na melhoria da cidade. Olha só. Tu vai gostar, Renato? Eu vou adorar. O político chegar para mim assim, Antônio Carlos, olha só, eu abraço isso, eu abro mão. Olha só. Até porque ele vai salvar a própria geração dele, né? É muito dinheiro. Para que isso, pô? Vamos disputar, pô. Isso é importante, né, para quem está nos assistindo pensar aí. Esse é o programa Brasil em Ação, hoje entrevistando o secretário Antônio Carlos dos Santos, secretário de Ordem Pública e Limpeza Urbana no município de Itaguaí. Voltamos já já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Brasil em Ação e hoje entrevistando o Antônio Carlos dos Santos, ele que é secretário municipal de Ordem Pública e Limpeza Urbana no município de Itaguaí. Antônio Carlos, nós estamos num momento importante e somente o município de Itaguaí tem ali a sua estratégica, né, dentro da Baixada Fluminense, no eixo Rio-São Paulo. Itaguaí tem locais para investimento, para geração de emprego e renda? Como é que você está pensando nisso e a própria gestão pública? Renato, quando eu assumi lá a secretaria em janeiro, logo uns 30 dias depois eu consegui me reunir com alguns empresários de lá e comecei a descobrir o potencial que tem aquela região.
E eu não sabia, mas Itaguaí é uma cidade portuária, né, que tem sua principal atividade econômica, o desenvolvimento portuário. Itaguaí constrói submarinos. Itaguaí possui uma indústria, que é a Icaraí Construções Navais, que constrói submarinos. São 5 submarinos, 4 deles convencionais e 1 submarino nuclear. Interessante. O Brasil constrói um submarino nuclear. Um já está na água fazendo os testes. E todos os outros 4, inclusive esse nuclear, são construídos simultaneamente. Olha que legal. Interessante. É muito. Eu visitei a fábrica, simplesmente sensacional. Isso numa cooperação com a Marinha do Brasil e com o governo francês, onde a tecnologia vai ser toda ela transferida para o nosso país. Olha que legal. Gera emprego, gera renda, gera tecnologia. Com isso, o que aconteceu? E lá foi em fevereiro, março, eu tive com o general Mourão, falei com ele isso, falei, pô, general, olha só, isso é tão legal, isso gera tanta coisa boa para o nosso estado, e o município de Itaguaí pode aproveitar tanto isso. Por que a gente o senhor não faz uma proposta, leva a Armada, incentiva a indústria bélica no município de Itaguaí, já que nós temos lá a ICN, nós temos a Nuclep, nós temos as estruturas metálicas, nós temos o porto. Por que a gente não incentiva a construção de um aeroporto de carga que interligue toda essa região? Porque Itaguaí hoje tem rodovia, nós temos ligação direta ao Arco Metropolitano, a Rio Santos. Hidrovia, nós temos o porto, que é um porto de maior calado do Rio de Janeiro, tá? São 52 metros de calado. Então, o Porto de Itaguaí, eu acho talvez o segundo maior exportador de minério. Então, tem área para montar um aeroporto metropolitano. Eu sou defensor brabo em quê? Em construção de um aeroporto de carga. Cabe ali naquela região do Arco Metropolitano. Seria fundamental. Nós temos que pensar para um país daqui a 20, 30 anos. E vai ser fundamental para o desenvolvimento de uma indústria bélica, de uma transferência de uma indústria naval, reconstrução de uma indústria naval, porque agora nós estamos brigando lá com o Porto de Itajaí para a construção das corvetas, que a gente quer que venha para Itaguaí. Vá para lá. Eu pedi para ele, general, transfere a nossa armada para lá. Uma coisa já foi, toda a base de submarinos já está lá. Já está para lá. Então isso foi acontecer agora em julho. Então agora, Antônio Carlos, quem está nos assistindo pode ser bem-vindo para se instalar em Itaguaí. Pode e deve. Itaguaí hoje está dispondo de toda uma área, de toda uma estrutura e de ordem, né? Quem quiser, venha para o Rio de Janeiro. Venha para o Rio de Janeiro, porque Itaguaí é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um estado que merece o reconhecimento, merece voltar a ser o que tinha direito quando era capital e perdeu muita coisa. O Rio de Janeiro foi muito prejudicado com a transferência da capital daqui e até hoje isso não foi recuperado. É um estado em recuperação fiscal, nós vamos passar por isso também. Por quê? Por desmandos e uma péssima gestão pública. Mas a gente vai recuperar isso. E Itaguaí é um exemplo que pode ser seguido. Nós temos que desenvolver isso. O governo federal tem que incentivar, porque, vou repetir para você, Renato, o Rio de Janeiro é a porta de entrada do nosso país. Isso é importante para quem está nos assistindo, para poder se instalar, né, próximo, tem todas essas condições. Eu estou olhando aqui, você também é um dirigente partidário, você é presidente estadual hoje do PRTB. Isso. O PRTB vai lançar candidato a majoritário para 2022? Eu assumi o PRTB em janeiro também, né? Foi um convite feito pelo falecido Levi Fidelis, que era o presidente do partido. Eu também havia recebido esse convite do general Mourão, que eu já conheço já há muito tempo, né? Desde a época da ativa da polícia, eu já conheci ele numa atividade de inteligência, e ele já tinha feito esse convite. Mas eu só podia assumir isso depois que eu saísse do governo do estado, eu tivesse uma tranquilidade maior, e isso se deu em janeiro de 2021, quando eu estou há 5 meses como dirigente partidário. E
trabalhando muito. O PRTB vem completo, ele vem com candidato a governador, vem com candidato ao Senado, vem com seus candidatos a deputados estaduais, federais, sempre, Renato, compromissado. E isso eu olho para o seu telespectador, aquele que está lá do outro lado da telinha, e acredita naquilo que eu falo, nós temos, que é a minha marca, é a marca que é, coincidentemente, a marca do partido, que é Deus, independente do seu Deus. Deus, pátria, que é a ordem, não existe pátrias com desordem, e a família. Então, esse tripé, a gente monta a base que eu, Antônio Carlos, acredito numa sociedade desenvolvida, uma sociedade honesta e que vai servir para as próximas gerações. E a nossa já está aqui, Renato. É verdade. A nossa já está aqui. Esses meninos que estão aí, o que esperar? O que vai acontecer nesse período pós-pandemia? Nós ainda vamos conhecer uma nova sociedade, uma sociedade que perdeu um tempo. Nós perdemos em educação, nós perdemos em cultura, nós perdemos em tudo. O mundo perdeu. Como é que vai ser essa sociedade depois? O que vai acontecer? Então nós temos que ter esse tripé, é fundamental para que a gente consiga enxergar isso e ter base. Nós precisamos resgatar a família brasileira, Renato. Nós temos que resgatar isso. Não existe sociedade sem essa base familiar. Quem somos nós? Eu não sou ninguém sem a minha família. Nem você, nem ninguém. Não existe ser humano sozinho. É o núcleo, né? Núcleo. Não podemos deixar isso acontecer. Os valores da família têm que ser preservados, custe o que custar. Agora, só para poder quebrar o gelo, seu time de futebol? Pô, eu sou flamenguista, não sou o time do Morão, né, meu Deus? Eu sou flamenguista. Esse é o programa Brasil em Ação. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Estamos de volta, esse é o programa Brasil em Ação. Se você quiser acompanhar toda a nossa programação, ficar ligadinho e ao mesmo tempo também mandar fazer uma pergunta, né, para o nosso Antônio Carlos dos Santos, ele que é secretário municipal de Ordem Pública e Limpeza Urbana do município de Itaguaí. Eu quero agradecer, né, a sua participação aqui no programa Brasil em Ação. Eu quero colocar à disposição. Eu acho que é importante para que a população que está nos assistindo, ele possa ter informações de qualidade, né? E ao mesmo tempo orientação. Nós estamos passando um momento de transição agora com essa questão da pandemia. Eu peço para que todo mundo que ainda não tomou vacina, que tome vacina. Você já tomou a sua vacina? Eu tomei as 2 doses. Então é importante você não marcar bobeira. A vida só tem uma, né? Então não pode perder essa oportunidade, né? Conhece alguém que voltou, contou? Eu não conheço ninguém, não. Então, eu não acredito que só tenha essa mesmo. E nem mandou telegrama. Então é importante a gente estar ciente sobre isso, cuidar dessa questão todinha. Nós fizemos um distanciamento, higienização, todos os cuidados possíveis. Doutor Carlos, eu quero agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de você estar nos concedendo essa entrevista e gostaria das suas considerações finais.
Renato, na verdade, eu é que agradeço a oportunidade de prestar essa informação e esse serviço público. Na verdade, é um serviço público. O programa Brasil em Ação tem um canal forte, que é a TV Cultura, né, que vai levar a minha voz, a sua voz, para centenas e milhares de pessoas que queiram assistir isso, queiram assistir através da televisão ou através dos meios das redes sociais, da internet. Isso, com certeza, Renato, vai repercutir muito. E se a gente falou alguma coisa e serviu para você, que escutou, que entendeu a minha mensagem, acreditou naquilo que eu estou falando, né? Já ganhamos um ponto já com Deus, com a sociedade, já prestei meu serviço. Mas eu queria agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a família brasileira que vem resistindo arduamente a todos esses desmandos, na verdade, que nós estamos vendo por aí, tanta mídia, tanta coisa ruim, né? Tanta coisa de ódio que vem passando, tanta coisa que desconstrói o elo familiar, e a gente vem resistindo com firmeza. Agradecer também as igrejas católicas, evangélicas, todas elas, messiânicas, todas que lutam para preservar a base familiar, a todas elas. E agradecer a oportunidade que me foi dada para ter o currículo. Porque se eu estive nesses postos, tirando da Polícia Federal, que o mérito foi meu, fiz o concurso público, trabalhei direitinho, o restante são pessoas que acreditaram em mim, né? Como você está me entrevistando, acreditou naquilo que eu estou falando, e me deram a oportunidade de estar na frente do cargo. Então, eu agradeço a essas pessoas. Hoje, eu estou como secretário de Ordem Pública de Itaguaí, então, nada seria mais justo que agradecer a quem me pediu, me deu a oportunidade de estar vivenciando isso com o povo. Diretamente, Renato. Eu, quando falo de limpeza, quando eu falo de ordem, quando eu falo de postura, eu falo com o povo, eu estou mexendo lá na hora. As pessoas batem na minha porta. Se eu falar mais alto, os caras entram na minha porta, não tem jeito. Isso é normal e é bacana, é uma experiência única, sensacional. Então o gestor público tem que passar por isso. Tem que sentir o cidadão. Ficar lá em cima é mole, ficar atrás de uma mesa, um tapetezinho é mole. Quero ver lá. É a experiência que eu acho que todo gestor público tem que ter. E agradecer a quem me deu essa oportunidade. Eu agradeço, se me der a oportunidade, ao prefeito Rubão, uma pessoa sensacional, meu amigo. Eu sou difícil de falar isso, da propaganda e da marketing a um político. Eu não vou fazer isso. Mas esse cara merece, porque esse cara tem um coração fantástico, é comprometido, é um evangélico, é um cara comprometido com os valores de uma família. Então o Rubão é um exemplo. O Rubão é aquele cara, é um prefeito, um guardão, mas é gente da melhor qualidade. Então ele foi um cara que me deu oportunidade. Eu não poderia ser diferente e ser tão fiel a ele, como eu sou fiel ao povo que está lá do outro lado escutando. E sou fiel a Deus. Então, Renato, eu agradeço a oportunidade, agradeço ao público que está lá escutando todo esse tempo, teve a paciência de escutar as minhas palavras, e agradeço ao meu Deus. Ok. Chegamos ao final do programa Brasil em Ação. Tenham todos aí um bom final de semana. Um abraço, até lá. Tchau.